Olá pessoal, a gente vai começar a segunda aula de Microsoft Word 2010, tá? Vou explicar para vocês como abrir um documento. Vamos lá na guia Arquivo, opção Abrir, tá? Vou ampliar essa janela aberta aqui, tá vendo aqui embaixo? Vou marcar aqui para ficar fácil para vocês. Aqui, ó. Só posicionar o mouse aqui nesse quadradinho aqui, ó, nesse cantinho aqui, ele vai virar uma seta de dois lados, tá? Eu clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto, tá? Beleza? Aqui em cima eu tenho a barra de endereço, tá? Da janela abrir. Então, isso já definido, tá? Eu verifico aqui aonde está meu documento salvo. No meu caso aqui eu vou em computador, documentos, tá? Eu tenho aqui a minha primeira aula 1 e a primeira aula que nós fizemos na aula passada. Então eu clico uma vez com a esquerda e clico em abrir, ou eu dou um duplo clique em cima do arquivo com o botão esquerdo do mouse, ele abre o conteúdo. Então repara o seguinte, agora aqui em cima na barra de título do Microsoft Word 2010 já tem o nome do arquivo, tá? Aqui, ó, nome do arquivo lá do Microsoft Word. Vou apagar aqui o conteúdo. Você pode verificar que o meu cursor está piscando aqui ao lado do K. Como o que está digitado está à direita do meu cursor, eu utilizo a tecla Delete para apagar. Perfeito? Vamos digitar o comando igual R de rato, A de amor, N de navio, D igual a RAND, abro parêntese, 2, para inserir dois parágrafos. Fecho parêntese, enter. Ele inseriu aqui duas parágrafos no Microsoft Word. O que é seleção? Tudo que precisa modificar, eu preciso antes selecionar, tá? Então vocês podem verificar que quando o cursor do mouse está passeando pelo meio do texto, ele fica essa barra aqui, com um tracinho em cima e um tracinho embaixo. Se eu tirar ele do meio do texto, ele vira o mouse normal. E se eu colocar ele à esquerda, desculpa, da linha, ele fica com a cabeça inclinada para a direita. Vamos verificar alguns tipos de seleção e como fazê-las, tá? Eu posso posicionar meu cursor aqui perto do N, aí ele virou uma barra. Eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto até onde eu quero que termine minha seleção, tá? Nota o seguinte, está selecionado. Se eu quiser tirar a seleção, eu clico em qualquer parte branca do texto. Tá vendo que aqui ele selecionou a linha. Por quê? Quando eu posiciono o mouse à esquerda do meu texto e ele vira um cursor inclinado para a direita, tá? É uma seleção de linha. Então, para eu tirar a seleção, é só eu clicar em qualquer parte em branco, abaixo ou fora do texto, tá? Ou no meio do texto também, não há nenhum. Então, selecionei a linha, cliquei fora, ele passou o cursor para ali e tiro minha seleção, tá? Como é que funciona a seleção? Então vou marcar aqui, posicionei o mouse aqui, clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto. Então se eu quero selecionar até aqui, por exemplo, o que eu faço? Clico, seguro, arrasto até aqui, ó, numa linha inclinada.
o Word vai entender o seguinte: ele tem que selecionar toda a primeira linha até o fim, a segunda até o fim, a terceira até o fim e a quarta linha até aqui. Tá? Vou fazer para mostrar para vocês. Então, posiciona aqui, clico, seguro, arrasto. Perfeito. Tá? Ele já abriu aqui a mini barra de ferramentas. Caso eu já queira fazer alguma modificação nessa seleção, eu já posso. Por exemplo, botar em negrito. Tá? Vocês podem reparar que a fonte ficou mais forte. Se eu quisesse trocar a fonte só desse pedaço, aqui, ó, ele só vai trocar a fonte do que está selecionado. E se porventura eu trocar a fonte sem estar selecionado, acontece? Nada, ó, vou lá em cima, tá no grupo de ferramentas fonte, vou clicar aqui na setinha para baixo, fonte, vou trocar. Aqui, ó. Pode ver que a única coisa que está trocando ali é a palavra. Por quê? Meu cursor está piscando ali no meio da palavra. Mas se ele estiver no fim do texto, nada acontece. Ó. Né? Arial Black. Nada aconteceu. Por quê? Não tem seleção. Não estou apontando para o Word o que eu quero. Ele entende o seguinte: daqui para frente você vai trocar a fonte. Então, vendo? O que eu digitei? Novo. Está em Arial Black. Quando eu clicar aqui em qualquer parte antiga do texto, volta para Calibre. E aqui em cima está em Aharoni. Tá? Vou selecionar aqui meu texto inteiro. Clico aqui, lado N com o botão esquerdo, seguro, arrasta até lá embaixo. Uma vez selecionado, eu deleto. Tá? Vou digitar comando igual rand alo parênteses 2 novamente, para mostrar para vocês outros tipos de seleção. Se eu der um duplo clique em cima de qualquer palavra do meu texto, ele só seleciona a palavra. Duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Ó. Se eu quiser fazer uma seleção em quadrado, então eu seguro a tecla Alt no meu teclado, clico, seguro, arrasto. Tá vendo como é que ele faz a seleção? Posso fazer um retângulo. Tá? De repente eu quero fazer uma ênfase no documento. Aqui, ó. Fez uma seleção em retângulo. Se eu modificar, só vai ser modificado o que tiver dentro da seleção. Tá? Vou vir aqui no guia, página inicial, grupo de ferramenta fonte ou caixa de ferramenta fonte, tá? Vendo esse A com essa parte inferior vermelha, então posicionei o mouse cor da fonte, então posso trocar a cor da minha fonte, ele só vai trocar a cor do que está dentro da minha seleção, tá? Não gostei do que eu fiz, não ficou legal. Aqui em cima, nessa setinha de voltar, eu desfaço a última modificação feita, beleza? Ou vou selecionar aqui novamente, troquei a cor da fonte por vermelho. Se eu clicar ao lado do botão, eu tenho a opção de várias cores, tá? Tá laranja, cliquei fora, não gostei, seguro a tecla Ctrl, aperto Z, solto Ctrl, ele desfaz a última alteração feita. Tá? Seleção de palavras não contínuas. Eu tenho algumas palavras no meu texto que eu quero dar uma ênfase. Ao invés de selecionar uma a uma e modificar uma a uma, eu posso selecionar todas de uma vez só. Quando eu faço isso, eu seguro a tecla Ctrl do teclado, dou 2 cliques em cima da palavra, tá? Vendo?
2 cliques. Vou fazer novamente, ó. Segurei Ctrl. Selecionei a primeira palavra, seguro Ctrl. Selecionei a segunda, terceira, quarta. E assim quantas palavras eu quiser. Tá? Então eu posso efetivamente só realçar ou modificar a cor da fonte, ou colocar em negrito algumas palavras específicas. Outro tipo de seleção é o seguinte: se eu quiser selecionar o parágrafo inteiro, eu dou 3 cliques com o botão esquerdo em cima do parágrafo e ele seleciona o parágrafo inteiro. Tá? Ao lado direito aqui nós temos, deixa eu marcar, a barra de rolagem, tá? Ela vai daqui a aqui. Tá? Aqui eu rolo para cima, aqui eu rolo para baixo, aqui nessa eu subo uma página, aqui eu desço uma página, tá? E essa bolinha aqui do meio eu seleciono um objeto da procura, tá vendo? Ele abriu aqui, eu posso ir para localizar, procurar edições, procurar título. Clico aqui, procuro um título, tá? Procurar por gráfico, por tabela, assim, N outras opções de procurar. Existe um termo muito utilizado em Word chamado formatação de texto. O que é isso? Formatar um texto. Formatar um texto é alterar o tipo de fonte, que é o formato da letra, a cor da fonte, tá? Dar um destaque em negrito, itálico, sublinhado, tá? Fazer alinhamento do texto à esquerda da margem, à direita da margem, centralizado na margem, tá? Vou explicar aqui para vocês como funciona. Lembra que eu falei da seleção? Então, para eu fazer qualquer modificação no texto, primeiro eu tenho que selecionar o texto. Então eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui antes do N, segurar, vou arrastar até o fim, ficou sombreado de azul, sinal de que ele está selecionado, pronto para formatação. Aqui eu tenho na guia página inicial, vocês podem ver que ela está aqui selecionada, grupo de ferramentas fonte ou caixa de ferramenta fonte. Eu tenho fonte. Eu tenho algumas opções aqui de tipos de fonte. Pode ver que existe um recurso chamado visualização dinâmica. O que é isso? Eu simplesmente passo o mouse em cima da fonte e ele já me mostra qual vai ser o resultado. Tem N fontes. As fontes mais utilizadas para texto é a Calibri, Times New Roman, tá lá em T, Corel New, tá aqui ó, Corel New, desculpa, Courier New, Times New Roman, desse aqui, a barra de rolagem, Times New Roman. Enquanto eu não clicar, ele não faz alteração. Ó. Tirei o mouse, volta para a fonte antiga. Passei por cima, ele faz um recurso chamado visualização dinâmica. Eu já vejo qual será o resultado. Vou selecionar
uma fonte qualquer, pode ser a Showcard Gothic. Tá, meu texto já com a fonte selecionada. Ao lado tem o tamanho da letra, tá, o tamanho da fonte. Tá em 11. 11 e 12 são recomendadas para texto. Tá, 11 ou 12. Se eu quiser dar uma ênfase a um título, por exemplo, deixa eu voltar aqui à minha fonte. Para Calibre, pode ver que as fontes usadas recentemente, fontes do tema, as fontes usadas recentemente, que eu selecionei, estão aqui, tá? E aqui, daqui para baixo, são todas as fontes. Deixa eu voltar para Calibre. Voltar aqui para o tamanho 11. Vou clicar aqui ao lado do meu N. Vou apertar Enter para o texto descer. E com as setas de navegação do teclado, eu vou subir meu cursor. Vou digitar um título. Aula de Word 2. Vou selecionar esse texto. Eu posso clicar aqui com o botão esquerdo, segurar, arrastar para cá. Ele vai selecionar. Cliquei, segurei, arrastei. Clicar fora. Se eu posicionar o mouse aqui à esquerda da margem, clicar uma vez, ele também seleciona a linha. Tá? Então eu vou trocar aqui a fonte. Botar Arial Black. Botar um tamanho 16. Tá? Vocês já viram que agora a fonte ficou com um destaque maior. Tá? Vou selecionar aqui mais uma linha só, tá? Essa eu vou colocar em negrito, só para vocês verem o recurso como funciona. Tá? Selecionei, cliquei aqui, ó, no Nzinho, negrito. Vou selecionar a linha de baixo, itálico. Vou selecionar, ó, a terceira linha, sublinhado, quarta, taxado, tá? Então esses recursos que nós temos aí para uma ênfase. Dá um destaque aquele ponto do texto. Eu quero grifar aquilo. Quero que não passe desapercebido. Então eu dou uma ênfase. E lembrando o seguinte, aqui em sublinhado, tá, ele tem um botãozinho ao lado, sinal de que ele tem mais opções para baixo. Então eu vou clicar nas opções de sublinhado. Aqui, ó. Linha simples, linha dupla, uma linha mais grossa, espesso, né? Aqui, ó. Sublinhado, pontilhado. Só se eu posicionar o mouse em cima, ele dá o nome, sublinhado do tipo ponto traço. Ondulado. Tem aqui embaixo mais sublinhados. Ele vai abrir a caixa de diálogo fonte. Tá vendo aqui, ó? Estilo de sublinhado. Tem um botãozinho aqui com uma setinha para baixo. Eu vou clicar nela. Tem todas as opções de sublinhado disponíveis. Estão aqui. Tá? Lembre-se de que para fazer uma alteração antes, eu tenho que selecionar a parte do texto que eu gostaria de modificar. Tá? Então, continuando. Aqui eu tenho subscrito. Serve para quê? Então, vou digitar aqui, por exemplo, a fórmula química da água. H2O. Tá? Lembrando que o 2 ele ficou um pouquinho abaixo do H e do O. Selecionei só o 2. Então eu clico aqui em subscrito. Tá? Aí ele fica esse 2zinho aqui embaixo. Se eu quiser, por exemplo, botar um símbolo em cima, como um número qualquer elevado à potência, não vou botar 10, 2. Então seleciono aqui só o 2 e boto subscrito. Vai ficar 10 elevado ao quadrado. Beleza? Na hora de digitar as coisas, funciona para deixá-las apresentadas de forma correta.
Tá? Posso trocar a cor da minha fonte. Vou selecionar aqui o meu título. Tá? Cliquei com o botão esquerdo do mouse ao lado de A, segurei, arrastei até o fim. É um jeito de seleção. Se eu posicionar o mouse à esquerda do título, ele vira seta inclinada para a direita. Eu clico uma vez com o esquerdo, ele também seleciona. A partir desse momento, qualquer alteração que eu faça vai fazer somente na seleção. Então posso clicar aqui no botãozinho ao lado de cor da fonte. Tá? Se eu clicar aqui, ele muda direto para vermelho. Mas se eu quiser trocar, botar outra cor, eu clico aqui ao lado. Tá? A visualização dinâmica lá funcionando. Eu já consigo ter noção do resultado para ver se vai combinar com o meu texto. Então, verde. Tá? Fiz a alteração, gostei, clico para tirar a seleção. Aqui tem um recurso bem interessante também, que é como se fosse um marca-texto, tá? É o cor de realce do texto. Eu selecionar aqui só uma palavra, tá vendo? Cor do realce do texto. Tá vendo que já está aqui amarelo? Se eu quiser amarelo, eu clico aqui. Vou selecionar uma outra palavra. Se eu quiser uma cor diferente, eu clico aqui na setinha ao lado, ele vai abrir algumas outras cores. Funciona exatamente como um marca-texto. Tá? Eu quero dar uma ênfase nisso aqui para depois visualizar novamente ou para corrigir. Então eu venho aqui em cor de realce do texto e essa parte ela fica efetivamente destacada como se fosse um marca-texto. Tá? Aqui é efeito de texto, tá? Ele tem uns efeitos bem legais, bem bonitos. Tá? E é quando eu estou trabalhando com uma coisa um pouco mais relacionada a desenho, não um texto formal, eu tenho aqui ó, alguns efeitos de texto para poder utilizar. Aqui em cima eu tenho maiúsculas e minúsculas, tá? Então tenho como configurar. Primeira letra da sentença em maiúsculo, tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúsculo, alternar maiúsculo e minúsculo. Há um recurso também no grupo de ferramentas fonte, tá? Maiúsculas e minúsculos. Vou clicar aqui na caixa de diálogo fonte, tá? Posicionei o cursor, pode ver que ele abriu uma miniaturazinha me mostrando. Tá? Vou clicar aqui na guia avançado, tá? Espaçamento de caracteres. O espaçamento de caracteres está normal, aí ele tem expandido e condensado. Expandido, ele afasta, condensado, ele junta. Vocês vão reparar o seguinte, vou botar normal. Preste atenção aqui quando eu clicar ó, nessa visualização aqui. Ó. Expandido. Eu posso aumentar aqui quanto eu quero ele expandido. O pessoal digita espaço, digita espaço, digita espaço, digita espaço, digita espaço. Tá? E normalmente ele sublinha, dizendo que não encontrou a palavra, que tem algum tipo de erro. Posso fazer isso, é um recurso do Microsoft Word me dá. O espaçamento expandido ou espaçamento condensado, mesma coisa. Tá vendo que está aqui 3.5, ele juntou tudo aqui embaixo. Se eu diminuir, ele vai afastando agora de novo as letras. Não. Tá? Não querendo nenhuma alteração relacionada aos caracteres, eu deixo normal. Vou confirmar aqui em OK. Não alterou nada no meu texto. É só um conhecimento. Tá? Vamos conhecer o último recurso da nossa aula,
que é o pincel de formatação. Acontece. Eu tô com isso aqui já formatado, tá vendo? Tá realçado de azul, sublinhado. Ah, como é que eu vou saber para fazer igualzinho outro ponto? Eu não lembro, dá muito trabalho, fiz muitas modificações. Eu clico aqui, ó, no pincel de formatação, tá? E ele copia a formatação de onde está o cursor. Aqui, ó. Vou clicar aqui, ele vai realçar o texto aqui embaixo de amarelo. Tá? Eu posiciono o cursor aonde eu quero copiar a formatação. Tá vendo que só está negrito. No cursor está piscando aqui. Eu clico em pincel de formatação. O que eu selecionar com o pincel de formatação fica idêntico à formatação de onde estava piscando o meu cursor. Por exemplo, vou botar meu cursor aqui no meio dessa formatação. Vou lá em pincel. Olha, essa linha toda vai ficar sublinhada e taxada. Desculpa, sublinhada e com realce de texto em azul. Tá? Vou clicar fora aqui. Perfeito. Tá, essa é a função do pincel formatação. Pessoal, por hoje é só. Foi a nossa segunda aula de Microsoft Word 2010. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou elaborar aqui um exercíciozinho com tudo que nós vimos. Vou marcar os tópicos que nós vimos para podermos continuar para a terceira aula.